Um amor nunca vivido trouxe calma com o vento, surpreendendo a todos. Na pequena vila de Areias do Mar, onde os ventos sussurravam segredos e o sol se despedia em um espetáculo de tons dourados, Clara se sentia desconectada. Seu coração, outrora vibrante, agora afundava na monotonia. Após uma desilusão amorosa devastadora, sua casa à beira-mar se tornara um refúgio de solidão. As paredes brancas refletiam sua dor. Cada pincelada em suas telas expressava a tristeza que a consumia. Os dias passavam lentos. A rotina era marcada pela brisa fresca da manhã e o cheiro salgado do oceano. Clara passava horas observando o horizonte, esperando por um amor que nunca floresceria. É um ciclo interminável de lembranças que aprendia em seus próprios devaneios. A vila, antiga e pacífica, parecia guardar mais mistérios do que Clara conhecia. No entanto, tudo mudou com a chegada de Lucas. Um misterioso viajante com olhos curiosos e uma aura que chamava a atenção. Lucas trouxe consigo uma. Os moradores cochichavam sobre ele, um forasteiro que chegara sem aviso, mas Clara sentiu algo especial, algo que a fazia sentir-se viva novamente. Aquela conexão instantânea a aterrorizou. Afinal, qual era o sentido de se abrir para um novo amor quando seu coração ainda carregava a marca da dor? Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das ondas, Clara e Lucas se encontraram na praia. Ele deslizou a mão na areia, escrevendo palavras que o vento logo levou. — Você conhece a história das cartas misteriosas? Perguntou Lucas olhando para o mar. Ela balançou a cabeça, intrigada. Era a primeira vez que ouvia sobre aquilo. Segundo as lendas da vila, cartas apareciam do nada, trazendo notícias de eventos que poderiam mudar destinos. O coração de Clara disparou. A pressão das palavras ocultas batia em seu peito, e a ideia de transformar a monotonia em algo novo e emocionante acendeu uma chama há muito esquecida. Ao lado de Lucas, cada risada doce, cada toque de mão parecia gravar novos capítulos em sua história. A delicadeza do momento a fez acreditar novamente. Mas a sombra da dúvida pairava. Seria um amor verdadeiro ou apenas um sonho passageiro? As cartas começaram a aparecer, os moradores estavam agitados. Clara sentiu a pressão de escolhas que não havia feito, de um futuro que poderia estar à sua porta. E se o amor machucar de novo? Pensou. As incertezas a envolviam como as ondas do mar se quebrando na areia. Clara decidiu que precisava saber mais sobre as cartas e sobre Lucas. Afinal, era possível que um amor nunca vivido trouxesse calma ao caos que era sua vida? Até que, quando contemplava o pôr do sol, avistou uma figura familiar na praia. Seu coração parou. Memórias adormecidas surgiram. Questionamentos brotaram como flores no campo. Estaria ela pronta para tudo o que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. A figura familiar na praia se aproximava e seu coração pulsava descontroladamente. Era Pedro, seu ex-namorado. O brilho do pôr do sol iluminava seu rosto. Lembranças inquietas dançavam em sua mente. O vento trouxe de volta momentos de amor e dor,
E agora, frente a Lucas, a sensação era um turbilhão. Clara? A voz dele era uma mistura de surpresa e hesitação. Ela queria correr, mas suas pernas estavam fincadas na areia. O que você está fazendo aqui? Pedro olhou para Lucas, os olhos escurecendo, como se estivesse avaliando o inimigo. Clara sentiu seu estômago revirar. A tranquilidade que havia encontrado com Lucas se dissipava rapidamente. Eu estou... Palavras falhavam e a confusão a consumia. Lucas ficou em silêncio, observando a tensão crescer. As ondas quebravam mais violentamente agora, como se o mar estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. Você não me disse que estava de volta. A frase de Pedro soou como uma acusação. Clara lembrava da paixão que viveram, a intensidade de cada beijo, mas havia dor também. A traição inesperada que deixou cicatrizes profundas em seu coração. E você trouxe um amigo, não é? Pedro exibia um sorriso forçado, mas os olhos carregavam uma sombra de ameaça. Na verdade, nós. Clara começou a explicar, mas a expressão de Lucas estava longe de ser alegre. Ele a encarava, a confusão dele misturada com um toque de raiva. O que estava acontecendo? O ambiente se tornava irrespirável. Então, de repente, uma onda maior que as outras engoliu a praia. Clara e Pedro foram pegos de surpresa, caindo na areia molhada. Quando se levantaram, a água havia trazido algo consigo. Uma carta. Clara congelou. Era a carta. Aquela que ela nunca recebeu, mas que sempre soube que existia. Não! Clara sussurrou, seu coração despencando. Pedro estendeu a mão, pegando a carta das águas. O papel estava desgastado, mas as palavras eram legíveis. Ele começou a ler em voz alta. Clara. Se estiver lendo isso, é porque eu esculpi uma nova vida longe de você. As palavras cortaram como uma faca. Clara olhou para Lucas e a expressão dele mostrava que ele também percebeu o peso da revelação. A carta continuação, revelando segredos que Clara jamais imaginou. Eu não te deixei por escolher outra pessoa, mas porque fiz um pacto para me afastar. Não posso voltar, Clara. Eu sou... A voz de Pedro engasgou e ele olhou para Clara, os olhos cheios de agonia. O resto da frase soou como um sussurro entre os ventos, mas ela conseguiu ouvir claramente. Eu sou o guardião das cartas. Clara vacilou, o chão parecia girar. Não podia ser. Era isso que Lucas estava buscando. Que tipo de amor se escondia sob essas palavras amaldiçoadas? Os murmúrios dos moradores ecoaram de fundo. A agitação na vila crescia. Você está dizendo que os eventos, o amor, tudo isso é controlado por você? A incredulidade estava em cada sílaba. Sim, Pedro admitiu, chorando. Eu não poderia te contar a verdade. Eu fiz uma escolha, e ao fazer isso, deixei você para trás. As cartas são apenas um fio, Clara. Elas podem mudar o destino, mas têm um preço. O silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas. Clara sentiu o mundo desabar. Um amor nunca vivido, uma verdade devastadora. E Lucas, o que ele pensava disso? Como tudo poderia estar tão entrelaçado? Clara olhou para Lucas, à beira do colapso emocional. Ela estava pronta para enfrentar o amor novamente, mas agora tudo parecia desmoronar. O que fazer com essa nova revelação? Um nó na garganta impediu que ela falasse. A vida, com suas complexidades e segredos, não era o que parecia. A verdade poderia destruir tudo, e o que havia de mais revelador estava apenas começando. Clara olhou para Lucas, seu coração disparado. As palavras de Pedro ecoavam como um tambor ensurdecedor, e a tensão no ar era palpável. Tudo o que ela pensava que sabia sobre o amor, sobre o passado,
estava se desmoronando. O que mais poderia esconder? O que mais havia atrás das cartas, desse pacto sombrio? Pedro, o que você quer dizer com guardião das cartas? Você está dizendo que tem controle sobre tudo? A confusão e a fúria misturavam-se na voz dela. O vento começou a aumentar, como se estivesse reagindo ao clima emocional crescente. Não é o que você pensa. Eu não queria que você soubesse assim. Pedro estava em pânico. A frustração era visível em seu rosto. As cartas não apenas revelam o que pode acontecer, mas também elas protegem. Elas têm um propósito. O que você está querendo dizer? A indignação crescia. Clara sentia a vontade de chorar, mas a raiva era mais forte. Você me deixou sem explicações, me abandonou. E agora vem com essas histórias. Mas antes que Pedro pudesse responder, uma sombra passou rapidamente por cima deles, fazendo todos olharem para o céu. Uma asa negra gigantesca se estendeu, fazendo até os pássaros por perto se dispersarem. Clara sentiu um arrepio. Olhe, gritou Lucas, enquanto um grande pássaro parecia descer do céu. Era tão imenso que obscureceu o sol. O coração de Clara disparou, e por um momento, a conversa esquecida foi engolida pela presença daquela criatura imensa que se aproximava. O monstro pousou na areia, criando um estrondo. Não pode ser! O guardião! Pedro sussurrou, com os olhos arregalados. Era uma figura que Clara nem sonhava que existia. Com penas escuras e um olhar que penetrava a alma, a criatura era impossível de ignorar. A praia, que antes parecia apenas um cenário bucólico, se transformou em um campo de batalha metafórico. Os moradores que assistiam a tudo à distância murmuravam, assustados e confusos. Clara viu algumas pessoas, velhas e jovens, se reunirem, comentando sobre o que significava aquele aparecimento. Suspeitas e pânico se espalhavam como fogo entre arbustos secos. Ainda atordoada, Clara olhou de novo para Pedro, que parecia paralisado em choque. Você sabia disso? Você sabia que isso ia acontecer? A raiva borbulhava, mas também havia uma pitada de medo pela primeira vez. E Lucas, sem novo amor, estava ali, distante, confuso. A verdade é que eu não sabia. A voz de Pedro tremia. Mas havia uma razão pela qual eu não podia ficar. O pacto que fiz não era só para me afastar de você, mas para proteger todos nós. Essa criatura, ela busca aqueles que interferem no destino. Antes que Clara pudesse processar tudo isso, a criatura olhou diretamente para ela com olhos que pareciam saber mais do que nunca mostraram. A ligação era instantânea, e naqueles instantes, um novo entendimento floresceu, como se o pássaro lesse seu coração. Você tem que escolher, Clara. A voz de Lucas trouxe Clara de volta à realidade, mas havia uma densidade em suas palavras. O que você quer fazer? Esse poder, essa verdade, você pode abraçar e sair daqui agora ou enfrentar o que vem. Havia desespero na expressão de Lucas. O que era ele? Um mero homem ou algo além? Escolher? Clara perguntou, estupefata. Estava no centro de uma tempestade de revelações, e agora havia um ser literal que desafiava a lógica. Nada pode ser como parece, então? Uma onda de lógica se desfez em seu coração. Em meio do que era real, Clara percebeu agora que seus sentimentos por Lucas, pela vida que conheceu, estavam interligados com algo muito maior. E antes que pudesse decidir, o chão sob seus pés tremeu, fazendo todos caírem. A criatura lançou um grito estrondoso, uma chamada. E assim, antes que Clara soubesse, estendeu suas asas novamente, voando e arrastando Pedro com uma força invisível, e no momento de puro pânico, tudo escureceu ao seu redor. Clara! Ela ouviu Lucas gritar,
sua voz cada vez mais distante, e com isso, a realidade dela foi alterada. Quando tudo se acalmou, Clara percebeu que estava sozinha na praia, a única testemunha daquele caos. Uma carta flutuava em seu campo de visão, escrita em uma caligrafia que reconheceria a qualquer instante. Sentiu um nó no estômago ao ler as primeiras palavras. Se você está lendo isto, saiba que o que está por vir mudará tudo. E assim, a praia, o amor, o mistério ao seu redor se tornaram um labirinto de decisões que Clara agora mal conseguia compreender. Ela estava pronta? E Lucas? Pedro? O que havia de verdade em tudo isso? Clara estava paralisada. A única evidência daquela revelação estrondosa flutuava diante dela. A carta. Seu coração batia descompassado. Cada sílaba que saía dos lábios de Pedro ecoava como uma sentença. A criatura colossal pairava no céu, e Clara sentiu uma onda de desespero invadir seu ser. O que estava por vir? Enquanto tentava processar tudo, a areia sob seus pés tremeu, tornando-se um labirinto de incertezas. O grito da criatura reverberou, como se o próprio universo estivesse prestes a se despedaçar. Clara olhou novamente para a carta e leu em voz alta: "Se você está lendo isto, saiba que o que está por vir mudará tudo." E naquele momento uma transformação aterradora começou. Um tremor súbito e profundo tomou conta da terra, cortando o ar como uma faca. Clara viu Lucas ser puxado por uma força invisível em direção à criatura. "Não!" ela gritou, estendendo a mão. Mas os ventos uivavam, envolvendo-o em uma tempestade de sombras. E então os olhos de Lucas mudaram. Aquele brilho carinhoso que ela conhecia se apagou, dando lugar a uma profundidade obscura, como se uma máscara tivesse caído. Clara! Era a única palavra que Lucas conseguiu pronunciar antes de desaparecer em um turbilhão de escuridão. Pedro, pela primeira vez, pareceu aterrorizado. "O que está acontecendo?" ele perguntou, recuando enquanto o céu escurecia. A praia que antes era um refúgio, agora se transformava em um cenário de pesadelo. A criatura abriu as asas imensas e um vento cordante soprou, arrastando os moradores e espalhando gritos de dor e confusão. A areia voava e Clara mal podia se manter em pé. Ela fechou os olhos por um instante, tentando encontrar um fio de esperança em meio ao caos. Ao abrir os olhos, tudo havia mudado. Clara tinha uma visão que nunca teve antes. As cartas dançavam no ar como pássaros, cada uma trazendo memórias, segredos e revelações. "São vidas que podem ser transformadas", disse uma voz profunda vinda de dentro dela. Algo despertou, uma força que não sabia que possuía. "Clara!" A voz de Pedro atirou desse transe. Ele estava lutando, tentando se afastar da criatura, mas havia algo inquietante em seu olhar. "Se você não agir, todos nós estaremos perdidos." E então, o choque que a envolvia se transformou em clareza. O que Lucas realmente era? E Pedro, o que havia escondido? Sem pensar, Clara se virou para Pedro e gritou: "Você traiu." Desde o começo, uma dor aguda a atravessou, mas havia uma necessidade pulsante de entender. "O amor que tenho por Lucas, o que você fez? Ele não é apenas um menino, ele é mais." Pedro hesitou, seu rosto pálido. "Você não entende. O pacto é mais poderoso do que você pode imaginar. O que ele busca é algo antigo. Ele não é quem você pensa." A revelação ecoou como um trovão. Antes que Clara pudesse perguntar mais, um clarão iluminou o céu e o som de ramos quebrando ecoou. Uma sombra surgiu da criatura, uma figura conhecida surgindo da escuridão. Era Lucas. Mas ele não estava mais como antes. Seu olhar estava vazio e profundo, seu corpo envolto em um brilho nebuloso. "Lucas," Clara sussurrou.
sentindo seu coração quebrar em 1000 pedaços. A conexão que antes sentia agora era uma facada. Ele intercedeu entre ela e a criatura, mas era como uma marionete dançando conforme o comando. É tarde demais, Clara. A voz de Lucas soava distorcida. O destino já foi selado. O pacto está ativado. Clara olhou entre Pedro, que agora revelava um semblante de verdadeira dor, e Lucas, a figura que havia trazido vida a ela. O que você quer dizer com isso? As palavras lutavam para escapar, mas os medos a sufocavam. Você precisa decidir, Clara! Lucas exclamou, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Escolher entre o amor e o que você é. O céu abriu-se ainda mais, revelando um mar de estrelas e sombras. As cartas começaram a girar freneticamente, cada uma vislumbrando momentos que podiam mudar o destino de todos. Escolher? Como? O que significa tudo isso? Clara gritou. O desespero mais forte. E ali, diante do maior dilema de sua vida, a tempestade rugia, e a linha entre o amor e a dor tornava-se indistinta. O futuro de todos dependia dessa escolha. O que mais ela havia perdido sem perceber? E o que aconteceria se não dissesse sim ou não? Antes que pudesse responder, um novo clarão explodiu, e tudo ao seu redor começou a desvanecer. Clara se sentiu sendo puxada, e a última imagem que teve foi Lucas, seus olhos cheios de segredos ainda não revelados, escurecendo à medida que a realidade se desintegrava ao seu alcance. E assim, tudo se despedaçou. Clara estava em choque. A areia a seu redor estava escura, como se o próprio universo estivesse se despedaçando. Olhando para a carta que flutuava, a conexão com Lucas e Pedro desaparecia em um turbilhão de emoções. A realidade estava mudando, e com isso ela sentia como se estivesse flutuando entre mundos. E foi nesse momento que tudo se transformou. Uma explosão de luz ofuscante irrompeu do céu, e a criatura com asas enormes voou ainda mais alto. Clara estendeu a mão em um apelo silencioso, seu coração disparado. O que parecia um silvo de luz cortando o ar ecoou, seguido de um estrondo que rodopiava pela praia como um trovão. Clara se encolheu, cobrindo os ouvidos, mas a dor foi maior do que o ruído. Com um movimento brusco, a criatura despencou e tudo ao seu redor tremeu. As cartas começaram a dispersar como folhas ao vento, cada uma levando consigo revelações que jamais imaginou. Clara! Era a voz de Lucas, mas agora soava distante. O que era real? O que era ilusão? A areia se tornava um poço sem fundo sob seus pés, e nesse último lampejo de clareza, algo surgiu diante dela. Uma figura envolta em sombras, descontrolada e explosiva. Não pode ser! Sentiu uma onda gelada. Aquela figura era familiar. Era ela mesma, mas não. Havia um brilho sombrio em seus olhos, como um reflexo de sua própria dor, mas distorcida em algo maligno. Era Clara, mas não era. Você não pode estar aqui! Clara gritou, e a outra Clara sorriu. Era um sorriso de desdém, de um egoísmo profundo. Mas eu estou. Você nunca soube o quão forte eu sou. Sempre aqui, só esperando o momento certo. O mundo ao redor começou a girar enquanto a sombra dela se aproximava. Você sempre pensou que a escolha te pertencia. Que o amor poderia salvar você. Mas a verdade é muito mais sombria. A voz carregava um eco, como um lamento que penetrou na profundidade de seu ser. Pedro! Clara implorou, a palavra saindo como um sussurro. Ele olhou perplexo, seus olhos transbordando de um desespero que ia além da sua própria dor. A sombra riu, um som horripilante que cortou o ar. Você realmente achou que ele te amava? Que ele não era parte disso?
A revelação deu lugar a um silêncio agonizante. Clara olhou para Pedro, esperando uma resposta. Pedro, o que ela quer dizer? A expressão de Pedro vacilou. Clara, eu não sei. Mas a sombra não parou. Continuou a falar com uma voz quase hipnótica. Você acha que ela é a única que ama? Você é só um peão nessa partida, Pedro. Um jogo onde seu coração é o prêmio. O vento uivava, como se a própria natureza estivesse em rebelião. Isso não faz sentido, Clara gritou. Mas a verdade a constrangia. A sombra sorriu novamente e se tornou um borrão, como se quisesse se fundir com tudo à sua volta. Vamos descobrir, Clara. Quem ama? Quem se sacrifica? Quem tem coragem de encarar a verdade? Uma onda de energia atravessou Clara com a intensidade de um relâmpago, fazendo-a sentir dor e liberdade. E justo quando tudo parecia consumido pela escuridão, uma luz quente e brilhante surgiu, encobrindo a sombra. Mas não era um reflexo. Era uma nova realidade. Clara segurou a cabeça, enquanto o chão sob seus pés se dissolvia. E então tudo se apagou. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava em um lugar diferente, sem sombras, sem caos. Apenas um campo de flores brilhantes. E ao longe viu uma figura familiar. Era Lucas, mas ele estava diferente, como se um novo aspecto dele tivesse emergido. Clara, ele a chamou, mas havia algo distante em seu olhar. Estamos aqui agora. O jogo mudou. A sensação de perda e desolação a envolveu novamente, como se cada escolha tivesse reverberado e, de alguma forma, ela mesma não soubesse o que realmente desejava. O que está acontecendo? Clara perguntou, seu coração pulsando na boca. E enquanto tentava processar tudo, uma nova sombra apareceu atrás de Lucas. Uma presença familiar, quase acolhedora, mas com um lado escuro que não acontecera. Pedro, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara tremia. Havia raiva, confusão, desejo de respostas. O que é real? O que vamos fazer? E na fraqueza do momento, uma verdade ainda não revelada pairava entre eles. O jogo apenas começara, e cada um deles tinha segredos profundos para serem desenterrados. Mas que tipo de amor seria capaz de enfrentar a verdade? O campo começava a escurecer, e Clara percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ela estava preparada? A vida nunca parecia tão imprevisível. Clara ficou paralisada, olhando para Lucas, que parecia uma versão fragmentada do que ela conhecia. As flores ao redor dançavam com o vento, mas um peso sombrio pairava sobre eles. O que está acontecendo, Lucas? A palavra fugiu de seus lábios como um sussurro desesperado. A luz do sol tinha um brilho diferente, quase exausto. Estamos em uma encruzilhada, Clara. O que você escolher poderá mudar tudo. Lucas respondeu, sua voz carregada de um tom que lembrava medo e urgência. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser formulada, Pedro deu um passo em direção a Clara. Suas mãos trêmulas se movendo como se quisessem se conectar, se redimir. Clara, eu quero te explicar. A sombra de tristeza em seu olhar a fez hesitar. Tudo isso é maior do que nós. Eu não sabia a extensão do que estava acontecendo. O pacto é uma cadeia, Clara. E agora não se desfez. Ele estava com medo, mas mais do que isso, havia uma busca por redenção em sua expressão. Mas Clara não podia deixar que isso a distraísse das certezas. Você tem que me contar a verdade, Pedro. O que você fez? O que é esta criatura? A sombra dentro dela retorcia-se. Era doloroso pensar na incerteza. Lucas observava, os olhos dele refletindo uma mistura de conexão e dor.
Havia uma tensão no ar, uma energia que parecia girar ao redor deles, como um furacão prestes a se soltar. De repente, um brilho cortante ecoou da criatura, e os três se voltaram para observá-la. Uma onda de luz tão intensa surgiu que os fez recuar. Clara fechou os olhos. Um grito estrondoso ecoou, ressoando fundo dentro dela. Quando a luz se dissipou e Clara abriu os olhos com um encanto involuntário, viu uma cena que a deixou sem ar. Diante dela estava uma mulher, uma versão mais velha de si mesma, com os mesmos olhos, mas a expressão carregava uma sabedoria que Clara nunca tinha imaginado. Clara, a mulher começou, sua voz suave, mas ressoando com autoridade. Você é a escolhida. O ciclo precisa se romper. O impacto foi como um soco no estômago. Eu sou quem? Inquiriu Clara, incapaz de processar. A mulher sorriu, mas havia tristeza no gesto. Você foi enganada, filha. Suas decisões sempre estiveram ligadas à verdade que você se negou a ver. Pedro parecia chocado e Lucas se afastou um pouco, confuso. Você não pode ser quem está pensando, disse ele, a voz carregada de incredulidade. Eu sou você, Clara, mas também sou todas as escolhas que você deixou para trás. As cartas, elas sempre souberam o resultado de tudo isso, mas você só precisa aceitar, falou a mulher, gesticulando em movimento que parecia acariciar o ar. Mas eu não posso viver assim. Clara sentiu seu coração despedaçar. Então, um pensamento cruel a atingiu como uma onda. E Lucas? O que você fez com ele? Lucas olhou para ela, seus olhos cheios de confusão. Eu sou eu. Clara, ele disse, a voz quase implorativa. Mas a palavra quase girou na mente de Clara. Não era apenas um amor que ela deveria temer. Era a própria estrutura da verdade em que havia confiado. Você precisa escolher, Clara. Liberte-se ou leve todos com você. O amor não pode ser o que te define se você não souber quem realmente é, a mulher falou, e a voz dela atingiu o núcleo da existência de Clara. O brilho ao redor começou a vibrar, como se a própria realidade estivesse em jogos, e em frações de segundo, tudo voltou a escurecer ao redor. Quando a luz se apagou completamente, Clara sentiu um grito mudo ocupar seu peito. Ela não sabia o que era verdadeiro, quem era. Tudo que acreditava soube, na verdade, se tornar um eco. Lucas! A voz de Clara estava embargada. Mas o que ela tinha a perder, se tudo que amava se desvanecia? Uma última decisão precisava ser feita, e nesta incerteza, Clara nunca se sentira tão sozinha. Quando a pressão aumentou ao seu redor, a mulher sussurrou rapidamente: saiba que dentro de você reside o poder de destruir e reconstruir. E antes que Clara pudesse considerar, o mundo girou mais uma vez, e o eco de suas opções ecoou como um trovão atravessando seu ser. E assim, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era contra a criatura ou o pacto, mas dentro de si mesma, e a única certeza era a dúvida que agora a consumia. O que fazer a partir dali? O que restava? Clara estava em choque. A areia a seu redor estava escura, como se o próprio universo estivesse se despedaçando. Olhando para a carta que flutuava, a conexão com Lucas e Pedro desaparecia em um turbilhão de emoções. A realidade estava mudando, e com isso ela sentia como se estivesse flutuando entre mundos. Você é a escolhida. O ciclo precisa se romper. A voz da mulher, essa versão mais velha de si mesma, ecoava em sua mente enquanto o pânico a envolvia. O que isso significava? Clara olhou para Lucas e Pedro, ambos com expressões de preocupação, mas também com uma intensidade que a fazia sentir-se ainda mais perdida. A luz do sol tinha um brilho diferente agora, uma opacidade que a deixava inquieta. Foi então que tudo começou a tremer.
Clara sentiu a areia sob seus pés se agitar, como se a terra estivesse se revoltando. O céu escureceu rapidamente e um relâmpago riscou o ar. "O que está acontecendo?" gritou Pedro, enquanto Lucas fixava os olhos na criatura que os observava. De repente, a criatura pareceu ter um ataque, uma explosão de luz e sombras. Um grito agudo cortou o ar, arrastando Clara para a escuridão. Tudo ao seu redor se dissipou, e então houve um silêncio ensurdecedor. Quando a luz voltou, Clara se viu sozinha e numa sala escura, parecendo um labirinto sinistro. As paredes eram cobertas por cartas amareladas, se movendo como se tivessem vida própria. O coração dela disparou. O que significava tudo isso? A criatura, Lucas e Pedro estavam longe e um sentimento de abandono a apunhalou. Nesse momento de vulnerabilidade, sentiu algo atrás de si. Era a mulher envelhecida novamente, mas agora havia uma mudança em seu semblante. "Clara, você tem que compreender." Compreender o quê? O que aconteceu com eles? A desespero em sua voz era palpável. "Eu sou você, mas também sou a memória do que você não conseguiu deixar para trás", disse a mulher, sua expressão triste. "O poder que você tem é mais do que você imagina. Veja as cartas. Cada uma contém uma parte de sua vida." Clara olhou ao redor sem entender. Então, uma das cartas começou a brilhar. Ela se levantou lentamente do chão e foi em direção a Clara. As palavras começaram a se formar diante dela, revelando um segredo devastador. "Clara, você não é quem pensa ser. Sua vida foi um experimento. Um teste." "Teste? O que você quer dizer?" O chão pareceu tremer sob seus pés novamente, e a sensação de realidade escorregando entre seus dedos a deixou atordoada. "Você foi criada a partir de memórias, de histórias. Cada momento, cada dor foi projetado. Você não é apenas uma pessoa, é uma coleção de escolhas que nunca foram realmente suas." A voz da mulher era baixa, mas as palavras explodiam como fogos de artifício na mente de Clara. Luís, Lucas. Eles não eram os únicos que carregavam segredos. Clara olhou para trás e viu que a imagem de Lucas estava se desvanecendo, mas não antes de um olhar furtivo cruzar entre eles. Uma conexão que não precisava de palavras. Nesse instante, o que parecia ser a luz fraca da sala começou a brilhar intensamente. Clara sentiu seu corpo sendo puxado para outro lugar, como uma folha levada pelo vento. Quando tudo começou a escurecer novamente, um grito ecoou. Não era dela. Era a voz de Lucas. "Clara, não!" O som atravessou a escuridão, e quando finalmente ela caiu, foi em uma praia familiar, mas vazia. O mar estava calmo, mas uma sombra pairava sobre a superfície da água. No horizonte, Clara viu uma figura se aproximando. Não era Lucas, mas uma versão dele muito mais sombria e ameaçadora. "Quem é você?" Clara gritou, seu coração pulsando como um tambor. "Sou a pessoa que você poderia ter se tornado se tivesse feito as escolhas certas", a figura sussurrou, seu tom frio e penetrante. "E agora você deve escolher entre o amor que conhece e a verdade que teme." Os olhos da figura brilharam com uma intensidade ameaçadora, cada palavra a arrastando para uma nova realidade. O que mais havia nessa escolha? Qual era o custo da verdade? Clara estava prestes a descobrir o que a escolha significava, mas antes que pudesse responder à pergunta mais importante de sua vida, tudo se apagou novamente. Um grito, a areia e o mar foram a última visão enquanto a escuridão a envolvia. No fundo, Clara sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma questão pairava na mente dela.
quem ela realmente era e o que estava disposta a perder para descobrir. Clara sentiu o chão se desvanecer sob seus pés e seus sentidos se olhou para a figura sombria que se aproximava. Seu coração disparou. Quem é você? As palavras saíram como um grito sufocado. A criatura sorriu com um brilho que fazia os pelos de sua nuca se arrepiar. Sou você, Clara. Ou melhor, sou o que você poderia ter se tivesse feito as escolhas certas, disse a figura com uma voz fria e cortante, como se um eco distorcido tivesse encontrado seu caminho de volta para ela, uma versão distorcida de um futuro que poderia ter vivido. Você sempre hesitou. Agora é a hora de decidir. Antes que pudesse respirar, um golpe de vento a empurrou para trás, fazendo com que ela quase perdesse o equilíbrio. O calmaria da praia foi substituído por uma tempestade de sensações. Clara olhou ao redor, tentando se agarrar a algo que fizesse sentido, mas tudo parecia se desfazer. Ao longe, Pedro gritou. Clara, não escute! Isso não pode ser verdade! A urgência na voz dele a atravessou, mas a presença sombria estava mais forte, puxando-a para mais perto. E, ao mesmo tempo, Lucas, agora um espectro de quem costumava ser, observava, seus olhos perdidos e desesperados. O contraste entre eles a fez sentir uma dor aguda no peito. Você deve escolher, a sombra insistiu, sua voz engrenada com a brisa. A verdade ou a mentira, o amor ou a dor. Você precisa decidir quem será. E com o movimento das mãos, fez as cartas ao redor dela flutuarem e dançarem, cada uma revelando fragmentos de memórias, de amores e desilusões. Então, enquanto Clara tentava entender, tudo ficou escuro de novo. Mas, ao invés de dor, sentiu uma onda de calor, como se estivesse sendo abraçada por alguém. Quando a luz finalmente voltou, Clara estava em uma sala iluminada, deitada sobre um sofá elegante. A sala era aconchegante, mas tentava se lembrar de como chegou ali. Tudo isso parecia um sonho, uma ilusão projetada. Clara! Ela virou-se e sua mãe, que não via há anos, estava ali. O sorriso dela era quente, mas algo nos olhos da mulher a deixava inquieta. Você está segura agora. Você precisa entender tudo. Entender? O que está acontecendo? Clara sentiu um nó na garganta, medo e emoção se atropelando. Onde estão Pedro e Lucas? Sua voz tremia. Ela precisava de respostas. A expressão de sua mãe mudou. Você não deveria se preocupar com eles. O passado é um ciclo que você precisa romper. Você precisa escolher entre o que ama e o que verdadeiramente deseja. Escolher? Como assim? Clara se sentia perdida no turbilhão de emoções. E foi então que tudo se transformou novamente. As paredes ao redor começaram a girar, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Mãe, o que você quer dizer? A mulher que era seu porto seguro agora se transformava, revelando uma cara diferente, às vezes cínica, às vezes triste. Sabia que nunca menti para você, Clara. Aceitei que o amor pode ser uma prisão. E que suas escolhas sempre foram limitadas pelas ilusões que criei para você. Ilusões? O coração de Clara despencou. Você está dizendo que tudo isso é uma mentira? Tudo que você viveu estava conectado a mim, ao nosso passado. Pedro e Lucas não são quem você pensa, nem você mesma. Sua mãe revelou, varrendo o ambiente com um gesto. A verdade é que você sempre foi parte de um plano maior. Você é o fio que poderá desatar tudo e criar um novo começo. Num instante, o que era uma sala confortável se tornou um campo de batalha. Clara viu a criatura mais uma vez,
agora em uma forma majestosa, deslizando pelo ar com poder e determinação. Vocês pensam que podem me deter? A figura sibilou, sua voz ecoando como um trovão. Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. O que eu sou? Gritou sem saber se estava questionando a criatura, sua mãe ou a si mesma. As sombras começaram a dançar ao seu redor, revelando vislumbres de seu próprio passado. Momentos que nunca tinha lembrado. Você mesmo! Você é a chave, Clara! O futuro depende de você agora! Você traz a mudança! Gritou a figura, elevando as asas. Com uma explosão de luz e som, uma realidade diferente se formou sob seus pés. Clara poderia sentir que estava prestes a decidir, mas o que era verdade? Lucas e Pedro estavam perdidos na neblina de consequências. Tudo o que amava corria o risco de desmoronar junto com a nova realidade que se formava. As cartas ao seu redor começaram a brilhar intensamente, pulsando com uma força que parecia convidar Clara a dar o passo final. Sem saber o que decidir, Clara permaneceu paralisada, presa entre dois mundos, enquanto o eco da sua mãe ressoava em sua mente. O que ela realmente queria? Ela olhou em direção à luz e à escuridão, a expectativa crescendo. Como escolher o que poderia mudar tudo? A única certeza que tinha era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara sentiu o chão se desvanecer sob seus pés e seus sentidos se amplificaram. Olhou para a figura sombria que se aproximava. Seu coração disparou. Quem é você? As palavras saíram como um grito sufocado. A criatura sorriu com um brilho que fazia os pelos de sua nuca se arrepiar. Sou você, Clara. Ou melhor, sou o que você poderia ter se tivesse feito as escolhas certas, disse a figura, com uma voz fria e cortante. Era como se um eco distorcido tivesse encontrado seu caminho de volta para ela, uma versão distorcida de um futuro que poderia ter vivido. Você sempre hesitou. Agora é a hora de decidir. Antes que pudesse respirar, um golpe de vento a empurrou para trás, fazendo com que ela quase perdesse o equilíbrio. O calmaria da praia foi substituído por uma tempestade de sensações. Clara olhou ao redor, tentando se agarrar a algo que fizesse sentido, mas tudo parecia se desfazer. Ao longe, Pedro gritou: Clara, não escute! Isso não pode ser verdade! A urgência na voz dele a atravessou, mas a presença sombria estava mais forte, puxando-a para mais perto. E, ao mesmo tempo, Lucas, agora um espectro de quem costumava ser, observava, seus olhos perdidos e desesperados. O contraste entre eles a fez sentir uma dor aguda no peito. Você deve escolher, a sombra insistiu, sua voz engrenada com a brisa. A verdade ou a mentira, o amor ou a dor. Você precisa decidir quem será. E com um movimento das mãos, fez as cartas ao redor dela flutuarem e dançarem, cada uma revelando fragmentos de memórias, de amores e desilusões. Então, enquanto Clara tentava entender, tudo ficou escuro de novo. Mas, ao invés de dor, sentiu uma onda de calor, como se estivesse sendo abraçada por alguém. Quando a luz finalmente voltou, Clara estava em uma sala iluminada, deitada sobre um sofá elegante. A sala era aconchegante, mas tentava se lembrar de como chegou ali. Tudo isso parecia um sonho, uma ilusão projetada. Clara! Ela virou-se e sua mãe, que não via há anos, estava ali. O sorriso dela era quente, mas algo nos olhos da mulher a deixava inquieta. Você está segura agora. Você precisa entender tudo. Entender? O que está acontecendo? Clara sentiu um nó na garganta.
Medo e emoção se atropelando. Onde estão Pedro e Lucas? Sua voz tremia. Ela precisava de respostas. A expressão de sua mãe mudou. Você não deveria se preocupar com eles. O passado é um ciclo que você precisa romper. Você precisa escolher entre o que ama e o que verdadeiramente deseja. Escolher? Como assim? Clara se sentia perdida no turbilhão de emoções. E foi então que tudo se transformou novamente. As paredes ao redor começaram a girar, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Mãe, o que você quer dizer? A mulher que era seu porto seguro agora se transformava, revelando uma cara diferente, às vezes cínica, às vezes triste. Sabia que nunca menti para você, Clara. Aceitei que o amor pode ser uma prisão e que suas escolhas sempre foram limitadas pelas ilusões que criei para você. Ilusões? O coração de Clara despencou. Você está dizendo que tudo isso é uma mentira? Tudo que você viveu estava conectado a mim, ao nosso passado. Pedro e Lucas não são quem você pensa, nem você mesma. Sua mãe revelou, varrendo o ambiente com um gesto. A verdade é que você sempre foi parte de um plano maior. Você é o fio que poderá desatar tudo e criar um novo começo. Num instante, o que era uma sala confortável se tornou um campo de batalha. Clara viu a criatura mais uma vez, agora em uma forma majestosa, deslizando pelo ar com poder e determinação. Vocês pensam que podem me deter? A figura sibilou, sua voz ecoando como um trovão. Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. O que eu sou? Gritou, sem saber se estava questionando a criatura, sua mãe ou a si mesma. As sombras começaram a dançar ao seu redor, revelando vislumbres de seu próprio passado, momentos que nunca tinha lembrado. Você mesmo, você é a chave, Clara. O futuro depende de você agora. Você traz a mudança, gritou a figura, elevando as asas. Como uma explosão de luz e som, uma realidade diferente se formou sob seus pés. Clara poderia sentir que estava prestes a decidir, mas o que era a verdade? Lucas e Pedro estavam perdidos na neblina de consequências. Tudo o que amava corria o risco de desmoronar junto com a nova realidade que se formava. As cartas ao seu redor começaram a brilhar intensamente, pulsando com uma força que parecia convidar Clara a dar o passo final. Sem saber o que decidir, Clara permaneceu paralisada, presa entre dois mundos, enquanto o eco da sua mãe ressoava em sua mente. O que ela realmente queria? Antes que pudesse processar, tudo ao seu redor se desfez. Assim que a luz se dissipou, Clara se viu de volta na praia, mas tudo estava diferente. Não havia mais Pedro ou Lucas, e um eco distante de risadas soava como um lamento. A areia estava coberta por cartas, cada uma me dizendo somente uma coisa: a verdade será revelada. A criança não é quem acredita ser. Ah, o que isso significa? Clara sussurrou, enquanto a onda de pânico a inundava. Naquele momento, a figura sombria reapareceu, mas havia algo a mais. Outros. De repente, Clara notou que cada uma das cartas ajudava a formar figuras. Eram lâminas de memórias, de escolhas. Uma voz que não era dela, mas que ecoava em seu interior. A escolha nunca foi sua. O destino foi traçado. E num flash brilhante, ela reconheceu. A figura sombria era ela, mas não a Clara que conhecia. Era uma versão dela que nunca soube existir e que agora tinha o poder de decidir o verdadeiro destino de todos. O mundo ao seu redor começou a desmoronar e Clara a cada instante se questionava: quem seria ela quando tudo acabasse? Clara sentiu que as cartas ao seu redor começaram a vibrar como uma energia intensa.
A figura sombria, que antes parecia tão ameaçadora, agora a encarava com expectativa. Era como se todas as memórias, todas as escolhas feitas até agora estivessem se unindo em um único ponto, um momento decisivo. Ela respirou fundo, tomando coragem. Eu sou a chave. Eu decido. A voz dela ecoou na praia, e a sombra hesitou, como se estivesse surpreso com essa afirmação. Clara não tinha certeza do que significava, mas a cada palavra proferida, um poder crescia dentro dela. Neste instante, a luz ao redor começou a brilhar ainda mais, intensificando o dia. Clara fechou os olhos por um momento, lembrando dos momentos bons com Lucas e até das dores com Pedro. Uma onda de amor e tristeza invadiu seu ser. Eu não posso deixar que o medo decida por mim. Com essa determinação, Clara levantou os braços, chamando a luz. As cartas dançaram em resposta, flutuando como folhas ao vento. Era a hora de confrontar a verdade. A criatura recuou levemente. Como se a ferocidade de Clara a tivesse atingido. Você se esqueceu de mim, não é? Sou a sua versão não vivida, a que ficou presa no que poderia ter sido. A figura sombria disse, mas suas palavras eram agora mais brandas. Aquela versão mostrou que a dor também trazia aprendizado e força. Clara viu que não era um inimigo, mas uma parte dela. Você não é meu opressor. Você é uma parte de mim que eu precisava reconhecer. Não posso viver no passado. As ondas começaram a iluminar a cena com um brilho pulsante, e uma nova energia emanava de Clara. A praia estava em silêncio, e até as ondas pareciam segurar a respiração. A figura sombria começou a se desvanecer, e enquanto isso, Clara percebeu que também havia algo dentro de Lucas e Pedro que precisava ser libertado. Vocês também têm o poder de decidir. Vamos juntos. Nas sombras, Lucas e Pedro estavam ali, paralisados, mas Clara lançou a eles uma onda de luz. Em um piscar de olhos, tudo se iluminou. Os dois foram puxados de volta, confrontando a versão de si mesmos que estava presa no medo. É hora de vocês também tomarem suas decisões, Clara falou com firmeza. Não deixem que o passado defina quem vocês são. A energia transbordou deles e as sombras que o cercavam começaram a se dissipar. Clara sorriu, sentindo um peso sendo liberado. Mas o que era isso? Um eco de saudade ainda pairava no ar. Clara, Lucas chamou, seus olhos refletindo afeto e confusão. Posso ser quem você precisa? E eu, Clara, posso consertar as coisas, Pedro disse, genuíno, disposto a lutar por ela. A verdade era que o amor, com todas suas falhas, mostrava-se resplandecente entre eles. Então, uma luz intensa surgiu, mais do que antes. O ciclo que os prendia estava quebrando. Clara sussurrou suavemente. Vamos juntos por essa nova chance. O oceano respondia, dançando em alegria. E enquanto tudo ao redor se transformava, Clara sentiu que a verdadeira batalha havia terminado. Todos estavam juntos, livres das sombras do passado. Mas, no fundo, uma pergunta pairava. Qual seria o próximo capítulo após essa grande revelação? Com a luz ofuscante ao fundo, Clara viu que tudo estava se desdobrando de novo, mas agora com uma nova perspectiva. As possibilidades eram infinitas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder de jeito nenhum as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber a sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir a força dessa história.